Imagine só, eu ganhei US$ 1 milhão porque minha esposa me traiu. Você vai ficar chocado ao saber quem me ofereceu o dinheiro e por que. Deixe-me começar do início. Estamos casados há 24 anos, em apenas um mês, completaremos 25 anos. Um quarto de século inteiro juntos. Essa constatação me atingiu com mais força do que eu esperava. Parece que foi ontem que eu andava por aí com um anel no bolso, as palmas das mãos suadas, o coração acelerado, tentando descobrir como fazer o pedido sem pagar um mico completo. E agora aqui estamos nós. Dois filhos adultos que saíram de casa, e de repente este lugar parece muito maior do que costumava ser. Elton e Camille estão ambos na faculdade. Elton está terminando o último ano e Camille está começando o segundo. É estranho não tê-los por perto. Esta casa costumava ser cheia de vida. Elton tocando sua música tão alto que as paredes tremiam, Camille e Charlotte discutindo sobre horários de recolher, seus amigos entrando e saindo o tempo todo. Agora somos só eu e Charlotte. E quando ela sai, como hoje, somos só eu. Achei que era hora de levantar da cama. Charlotte provavelmente ia adorar me ver deitada como uma aposentada logo de manhã. Peguei o frasco de vitaminas na minha mesa de cabeceira, abri a tampa e coloquei uma na palma da mão. Só que não conseguiu. A coisinha quicou na beirada da mesa, bateu no chão e, claro, rolou direto para debaixo da cama. Suspirando, murmurei alguns palavrões e me ajoelhei para pegá-lo. Estava mais escuro lá embaixo do que eu esperava, e um leve cheiro de poeira atingiu meu nariz. Apalpei as cegas, meus dedos roçando em fiapos soltos e depois em uma meia velha. Provavelmente de Elton, que ele deixou para trás quando fez as malas para ir para a faculdade. Mas então minha mão pousou em outra coisa. Fina, enrugada e definitivamente fora do lugar. Eu tirei aquilo da bolsa, e meu estômago revirou no instante em que percebi o que era. Um rapper protetor. Por um instante, fiquei ali sentado, paralisado no chão, encarando aquilo como se fosse algum tipo de artefato alienígena. Meu cérebro travou. Quem diabos? Ninguém esteve aqui. Sem visitas, sem festas, nada. Só eu e Charlotte estivemos nesta casa nos últimos 3 meses. Então, outro pensamento me ocorreu, e isso apertou meu peito. Fiz uma vasectomia depois do nascimento da Camille. Charlotte e eu concordamos que 2 filhos já eram suficientes. Segui em frente sem hesitar. Então, por que diabos haveria um rapper protetor debaixo da nossa cama? E foi aí que o pensamento que eu não queria considerar começou a surgir. Aquela que eu não conseguia esquecer, por mais que quisesse. Charlotte está me traindo. A raiva me invadiu, aguda e intensa, mas eu a reprimi. O que eu deveria fazer? Ir até ela assim que entrasse pela porta, agitando um invólucro protetor na sua cara como se fosse uma prova em um tribunal? Isso não me levaria a lugar nenhum. Ela negaria, ou pior, distorceria tudo para me culpar. Não. Se eu fosse confrontá-la, precisaria de algo mais do que um pedaço de plástico frágil. Me levantei, vesti uma calça jeans e uma camiseta, peguei minhas chaves e saí correndo de casa. Precisava espairecer e sabia exatamente com quem conversar. No Abosorto. No Abosorto, meu velho amigo e um investigador particular de primeira. Se alguém podia me ajudar a desvendar esse mistério, era ele. Quando entrei em seu escritório, Noah estava recostado na cadeira, com os pés sobre a mesa, tomando um café de uma caneca lascada. Ele ergueu os olhos, sorriu e se levantou, oferecendo um aperto de mão firme. Ora, se não é Liam Connor, disse ele, apontando para a cadeira à sua frente. O que te traz aqui? Hesitei, as palavras ficaram presas na minha garganta, mas então expus tudo. O rapper protetor, minhas suspeitas, a sensação visceral de que algo estava errado. Noah ouviu atentamente, assentindo aqui e ali, mas sem nunca interromper. Quando terminei, ele recostou-se, esfregando a barba rala e grisalha no queixo. Tudo bem, Liam. Eu vou te ajudar, disse ele, com a voz firme. Me dê uma semana e verei o que consigo descobrir. Mas escute, antes de abrirmos esta porta, você precisa estar preparado. Se isso se revelar o que você imagina, deve consultar um advogado. Entenda a sua situação financeira e jurídica. Se o processo terminar em divórcio, você precisa saber quais serão os seus direitos e direitos. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago, mas eu assenti. Ele tinha razão. Sim, eu disse baixinho. Farei isso. Noah se levantou e deu um tapinha no meu ombro. Vamos descobrir a verdade, Liam. De um jeito ou de outro. Agradeci-lhe, saí do seu escritório e enfiei a embalagem protetora bem fundo no bolso.
Ainda sentia como se estivesse me queimando. 2 horas depois, me vi sentado em frente ao iate Humans, o melhor advogado de divórcio da cidade. O cara tinha uma reputação. Um tubarão de cabo a rabo. Se alguém podia me dar um choque de realidade frio e implacável, era ele. Depois que expus minha situação, o iate folheou um bloco de notas com calma, anotando algumas coisas. Finalmente, ele ergueu o olhar, seus olhos penetrantes encontrando os meus. Liam, se isso continuar como você pensa, você vai perder metade. Economias, bens, a casa. Tudo. A Califórnia é um estado de regime de comunhão de bens. Isso significa uma divisão justa de 50-50, independentemente de qualquer coisa. 50%. Metade de tudo pelo que eu havia trabalhado. Tudo que Charlotte e eu havíamos construído juntos. O pensamento me embrulhou o estômago, mas por mais que doesse, eu sabia de uma coisa com certeza: eu poderia perder meu dinheiro, minha casa, metade da minha vida. Mas eu não conseguia ficar com o traidor. O iate deve ter lido meus pensamentos, porque se inclinou para frente e baixou a voz. Se você está falando sério sobre isso, meu conselho é: mantenha a discrição. Haja normalmente. Não dê a ela nenhum motivo para pensar que você descobriu algo. Se ela suspeitar de alguma coisa, ela vai contratar um advogado. Isso vai complicar muitas coisas. Engoli em seco e assenti. Farei o meu melhor. Quando saí do escritório dele, me senti exausto. Mentalmente, emocionalmente, mas uma coisa era certa: eu tinha que jogar com inteligência. Quando cheguei em casa, Charlotte estava na cozinha cortando legumes para o jantar. Ela olhou para cima, sorrindo quando entrei, com um rosto calmo e tranquilo, como se nada tivesse mudado. Meu peito apertou, mas me forcei a sorrir de volta. Amanhã tenho uma viagem de negócios, disse casualmente, encostando-me no balcão da cozinha, tentando parecer indiferente. Vou ficar fora a semana toda. Naquela noite, enquanto eu estava deitado na cama, Charlotte deslizou para perto de mim, sua mão roçando levemente meu braço, seu corpo quente, aproximando-se com intenção. Vamos lá, murmurou ela, com a voz carregando aquele tom familiar. Mas eu não consegui. Estou cansada, murmurei, com a voz monótona e pouco convincente. Ela hesitou por um instante, depois suspirou baixinho e virou-se de lado, dando as costas para mim. Eu fiquei ali deitada na escuridão, olhando fixamente para o teto, com meus pensamentos girando em espiral. Será que eu estava enganada sobre tudo isso? E se o rapper protetor não fosse dela? E se fosse do Elton? Ele tinha ficado no nosso quarto por algumas noites antes de ir para a faculdade, enquanto o quarto dele estava sendo pintado. Talvez tivesse caído do bolso dele. Ou talvez eu estivesse apenas desesperado por outra explicação, agarrando-me a qualquer coisa para evitar a verdade que estava bem diante dos meus olhos. Mas e se eu não estivesse errado? E se fosse exatamente isso que eu temia? E se Charlotte estivesse me traindo? Os pensamentos me corroíam, me consumindo por dentro. Mas uma coisa era certa: eu não podia mais ignorar isso. Eu tinha que levar isso até o fim, não importava onde me levasse. Na manhã seguinte, levantei antes do amanhecer. Fiz uma pequena mala, pedi um táxi e saí de casa sem dizer uma palavra. Charlotte mal se mexeu, sua respiração lenta e constante preenchendo o silêncio enquanto eu fechava a porta atrás de mim. O trajeto até os arredores da cidade foi tranquilo, a cidade ficando para trás, dando lugar a rodovias vazias e prédios dispersos. O motel era exatamente o que eu esperava. Barato, silencioso e sem nada de especial. Perfeito para o que eu precisava. Fiz o check-in, joguei minha mala na cama e me sentei, encarando fixamente o papel de parede desbotado enquanto as horas se arrastavam. Ao anoitecer, meu telefone vibrou. Era Noah. Liam, disse ele, com a voz calma, mas carregada de urgência. Charlotte acabou de sair de casa. Ela se hospedou em um hotel. Meu coração batia forte contra as minhas costelas. Qual deles? Houve uma pausa antes que ele respondesse. A mesma em que você está. Sentei-me ereta, com o pulso acelerado. Apertei o telefone com mais força enquanto um silêncio denso se instalava sobre mim. Quando Noah ligou novamente, sua voz era firme, porém calma. Ela está no quarto ao lado do seu, Liam, disse ele baixinho. Escute. Não há confronte. Não aqui, não agora. Simplesmente saia da sala, vá para outro lugar, acalme-se. Você não quer causar uma cena. Mas eu não podia simplesmente ir embora. Não, Noah, eu disse, com a voz embargada, quase num sussurro. Eu preciso saber.
Preciso ouvir com meus próprios olhos. Ele soltou um suspiro forte, a frustração evidente em sua voz. Tudo bem. Mas não faça nenhuma besteira. Prometa-me. Murmurei algo próximo a uma promessa e encerrei a ligação, com as mãos tremendo. Os minutos se arrastavam, estendendo-se interminavelmente, cada segundo mais pesado que o anterior. Então, através das paredes finas como o papel do motel, eu ouvi vozes. Abafadas a princípio. A voz de Charlotte. Uma voz masculina, grave. Então as palavras ficaram mais claras. Charlotte sempre foi muito expressiva, mas então ouvi algo que me deu um nó no estômago. Não sei por que você ainda está com ele, disse o homem, com um tom de desprezo. O cara é velho, acabado. Ele mudou muito, não é? Em seguida, veio a voz ofegante de Charlotte, sua resposta incisiva e definitiva. Não, ele não pode, ela admitiu sem hesitar. Você é a melhor. Ele está tão velho agora. O homem riu, uma risada cruel e zombeteira. Então por que você ainda está com ele? A resposta dela veio sem hesitar. Preciso dele para pagar as contas. Agora calhe a boca e faça o que você faz de melhor. Fiquei paralisada, cada músculo do meu corpo tenso, minha respiração curta e irregular. O riso deles penetrava a parede como ácido, corroendo-me por dentro. Eu não aguentava mais. Levantei-me da cama num pulo, punhos cerrados, pronto para arrombar a porta e acabar com este pesadelo. Mas antes que eu pudesse dar um passo, minha própria porta se abriu de repente. Não é? Seu rosto estava sombrio enquanto ele agarrava meu braço, com um aperto de ferro. Não, disse ele bruscamente, com a voz baixa, mas firme. Solta-me, sussurrei, tentando me soltar, mas ele me segurou firme, inflexível. Escuta aqui, Liam, disse ele, num tom que deixava claro que não havia espaço para discussão. Eles deixaram a janela aberta. Minha câmera está ligada. Estou gravando tudo. Você terá todas as provas de que precisa. Encarei-o com raiva, o peito arfando, a visão turva pela fúria. Não me importo com provas, rosnei. Quero que paguem. Noah se aproximou, apertando o aperto com mais força. E você vai conseguir, disse ele, com a voz firme. Mas não assim. Pense, Liam. Se você perder isso agora, perde tudo. Lutei contra ele, a fúria dentro de mim vindo à tona, exigindo libertação. Mas Noah era mais forte. Suas palavras me atingiram como um tapa, frias e duras. Lentamente, o fogo dentro de mim se apagou, substituído por algo mais pesado, algo pior, a dor. Deixei-me cair de volta na cama, com a cabeça entre as mãos. Destroçado, humilhado, impotente. A mulher que amei e em quem confiei por mais de 2 décadas estava no quarto ao lado, destruindo tudo que havíamos construído. Após um longo silêncio, levantei a cabeça, maxilar cerrado, punhos ainda trêmulos. Vou me vingar, disse, voz baixa, porém resoluta, as palavras queimando em mim como fogo. Ela pode levar meu dinheiro, mas eu a destruirei. Assim como ela destruiu meu casamento, minha confiança. Depois que Noah saiu, fiquei sentada sozinha no quarto mal iluminado, com a mente a mil. Meu corpo parecia um peso morto, esmagado pela realidade do que acabará de acontecer. O plano era simples, ficar fora por 3 dias enquanto Noah vigiava Charlotte. Esse era o combinado. Mas ficar ali sozinha, sabendo o que estava acontecendo, era insuportável. Quando Noah ligou de novo naquela noite, eu já estava andando de um lado para o outro, cerrando e abrindo os punhos, minha mente repetindo as palavras dela como um disco riscado. Quando atendi, a voz dele estava calma, deliberada, tentando me acalmar. Ela e o rapaz acabaram de sair do motel, disse ele. Eu o identifiquei com certeza, continuou Noah, com a voz calma, mas firme. O nome dele é Jared Mulligan. Sua colega de trabalho. Não respondi de imediato. Senti a garganta seca, o peito apertado. Jared Mulligan. O nome não me dizia nada, mas o fato de ela estar se encontrando às escondidas com alguém do escritório me afetou mais do que eu imaginava. Todas aquelas noites em claro que ela dizia estar trabalhando. Agora tudo fazia sentido. Noah continuou falando, com um tom pausado. Vou continuar monitorando os movimentos dela por enquanto. Fique onde estamos, como combinamos. Não faça nenhum movimento até que tenhamos tudo sob controle. Mal consegui grunhir antes de desligar. As horas que se seguiram pareceram uma eternidade. Cada tic-tac do relógio era um lembrete do que ela estava fazendo, onde estava e com quem estava. No dia seguinte, Noah ligou novamente.
Suas atualizações eram breves, clínicas, como se ele estivesse tentando me impedir de entrar em colapso. Mas cada palavra ainda me atingia como um soco no estômago. Ela tem passado um tempo na casa do Jared, ele disse. A mesma rotina de sempre. Reunião depois do trabalho, ficando até tarde. Permaneci em silêncio, agarrando o telefone como se fosse minha tábua de salvação. Não hesitou antes de desferir o próximo golpe. Ela esteve com ele todos os dias, Liam. Na casa dele. A sala parecia estar se fechando ao meu redor. Mais tarde naquela noite, encontrei-me com Wyatt e Noah no escritório de Wyatt. O clima estava pesado. As persianas estavam fechadas, e um leve aroma de couro e café pairava no ar. Wyatt recostou-se na cadeira, com os dedos entrelaçados, enquanto Noah permanecia de pé junto à janela, de braços cruzados. Então vamos seguir o plano, disse Wyatt, com a voz firme e autoritária. Liam, vá para casa. Mantenha a calma. Não deixe que ela suspeite de nada. Temos provas mais do que suficientes, mas quanto mais tempo continuarmos agindo com inteligência, mais forte será o seu caso. Noah assentiu. Você tem que agir normalmente, Liam. Nada de confrontos. Nada de deslizes. Deixe ela pensar que está tudo bem. Enquanto isso, vou continuar monitorando-a, só por precaução, caso ela mude de ideia. Engoli em seco, sentindo nó no estômago apertar ainda mais. Entendo, disse, mantendo a voz firme apesar da tempestade que rugia dentro de mim. Eu vou lidar com isso. Wyatt inclinou-se para a frente, com um olhar penetrante. Ótimo. Porque se você perder a calma, perde a vantagem. Lembre-se disso a cada segundo que estiver naquela casa. Assenti com a cabeça, inspirando profundamente. Repassamos os detalhes pela última vez antes de eu ir embora. O peso do que estava por vir era sufocante, mas eu não tinha escolha. Quando entrei pela porta da frente da minha casa, Charlotte estava na cozinha. Ela estava preparando o café da manhã. Seu rosto se iluminou no instante em que me viu. Você voltou, disse ela alegremente, caminhando em minha direção e abrindo os braços como se fosse me abraçar. Dei um passo rápido para trás, levantando a mão. Espere, eu disse, mantendo a voz urgente, mas controlada. Acho que posso ter sido exposto a um vírus. Alguém no trabalho ficou doente e eu não estou me sentindo bem. Não quero correr o risco de te contaminar. Sua expressão mudou instantaneamente para preocupação. Oh, não. Você está bem? Tem algum sintoma, só uma dor de garganta, menti com naturalidade. Mas acho melhor ficar no quarto de hóspedes por alguns dias. Só por precaução. Ela sentiu com a cabeça, sua preocupação parecendo genuína. Claro. Me avise se precisar de alguma coisa. Chá, sopa, remédio. Eu vou cuidar de você. Forcei um pequeno sorriso. Obrigada. Eu me viro. Ela hesitou e então perguntou: Você acha que deveríamos cancelar a festa de aniversário? Faltam apenas algumas semanas. Balancei a cabeça, mantendo a expressão neutra. Não precisa disso. Vou ficar bem em alguns dias. Aliás, enquanto estiver em isolamento, vou aproveitar o tempo para planejar a comemoração do aniversário. O semblante dela suavizou-se e ela sorriu. Que gentil da sua parte. Assenti com a cabeça novamente, mantendo a máscara no lugar. Mas por dentro, eu estava tudo menos calma. Charlotte saiu para o trabalho mais tarde naquele dia. Naquela noite, meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Peguei-o sem olhar. Eu já sabia que era Noah. Ela saiu do escritório durante o almoço, disse ele sem rodeios. Ela está na casa do Jared de novo. A mesma rotina. Meu maxilar se contraiu, mas permaneci em silêncio, deixando-o continuar. Eu te enviei tudo: vídeos, fotos. Confira sua caixa de entrada. Encarei o telefone por um instante antes de finalmente abrir o e-mail. E lá estava. Prova inegável. Charlotte entrando na casa de Jared. Os dois se envolveram de maneiras que eu nem queria imaginar. Por alguns minutos, fiquei apenas observando em silêncio, com a bile subindo pela minha garganta. Apertei o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Finalmente, expirei, quebrando o silêncio. Se eu não fosse o marido dela, murmurei, com a voz fria e distante, talvez até tivesse gostado desses vídeos. Noah não respondeu de imediato. Quando finalmente falou, seu tom foi ponderado. Eu sei que isso não é fácil, Liam.
Mas agora é apenas uma questão de tempo. 7 dias em isolamento pareceram uma eternidade, mas mantive o plano. Charlotte estava tão absorta em seu mundo de fantasia que não suspeitava de nada. Quando finalmente chegou a hora de eu sair do quarto de hóspedes, fiz isso com a maior compostura possível. Retomei nossa rotina como se nada tivesse mudado. Ela estava ansiosa, é claro. Provavelmente na esperança de que tudo voltasse ao normal. Mas quando ela estendeu a mão para mim, eu me afastei delicadamente. Ainda me sinto fraca, eu disse, com a voz firme apesar da guerra interna. Acho que não estou com disposição para nada esta noite. Ela franziu a testa, demonstrando genuína preocupação. Você esteve doente, Liam. É melhor descansar. Sim, eu a tranquilizei. Só preciso de um pouco mais de tempo. Na manhã seguinte, fui a uma clínica para fazer um exame completo de DSTS. Eu precisava saber. A clínica foi eficiente e tentei não pensar muito no que os resultados poderiam indicar. Mas o pensamento persistiu, incomodando-me. Quando cheguei em casa, comecei a enviar os convites para a festa de aniversário. Família, amigos, todos. A festa ia acontecer, e eu ia garantir que fosse inesquecível. Naquela tarde, meus filhos ligaram para confirmar que estariam lá. Ouvir suas vozes despertou algo caloroso em meu peito, ainda que por um instante. Mais tarde, Charlotte se aproximou de mim, com um semblante mais sereno do que o habitual. Eu te amo, Liam, disse ela, com a voz transbordando sinceridade. Tenho muita sorte de ter você como meu marido. Forcei um sorriso pequeno e vazio, mantendo a máscara firmemente no lugar. Eu sei que você está, querida. Uma semana depois, o dia finalmente chegou. Nossa comemoração de aniversário. A casa estava lotada, risos e conversas preenchiam o ar. As pessoas me parabenizavam, dizendo-me como eu era sortuda, como aqueles anos tinham sido maravilhosos. Charlotte estava radiante como sempre. Seu sorriso era brilhante e ensaiado, exalando aquele charme quase inocente que ela sempre demonstrava diante dos convidados. Ela se movia pela multidão sem esforço, desempenhando o papel de esposa dedicada, a anfitriã perfeita. Claro, ela havia convidado pessoas do seu escritório. E, claro, Jared também estava lá, com sua esposa. Não pude deixar de notar o jeito como seus olhares se cruzaram, um com o outro. Sutil, mas inconfundível. O jeito como Charlotte se agarrou ao meu braço, como se estivesse tentando compensar algo, e como Jared ficou por perto, fingindo estar absorto na conversa, mas sem nunca se afastar muito. Eu não convidei ninguém do meu escritório. Eu poderia ter convidado. Mas eu não os queria lá. Não para isso. Não enquanto essa farsa se desenrolasse. Charlotte achou estranho e até perguntou a respeito. Eles estão todos ocupados em uma reunião importante, respondi com naturalidade, sem dar motivos para que ela duvidasse de mim. Não era exatamente uma mentira. Apenas uma verdade bem colocada. Logo depois, os pais dela chegaram, todos sorridentes e cheios de parabéns. Nos encheram de palavras gentis, disseram-me como eu era sortudo por ter uma esposa como Charlotte. Forcei um sorriso e agradeci, mas por dentro. Por dentro, eu estava tudo menos grata. Eles não faziam ideia. Não tinham a mínima noção do que eu sabia. Enquanto isso, Charlotte manteve-se agarrada a mim a noite toda. Sempre ao meu lado, sempre exibindo aquele sorriso polido e ensaiado. Ela estava dando um show, garantindo que todos acreditassem na vida perfeita que havíamos construído. E eu? Estava contando os minutos para poder demolir tudo. A noite transcorreu sem problemas. Quase que perfeitamente. Risos enchiam o ar, copos tilintavam, conversas fluíam sem esforço. Era o tipo de noite que, outrora, me faria sentir o homem mais sortudo do mundo. Mas não esta noite. Porque esta noite era a calmaria antes da tempestade. Finalmente, Noah e o iate entraram. Eu estava esperando por este momento. Semanas de planejamento. Cada detalhe, cada movimento, planejado com precisão. Agora era hora de executar. Virei-me para Charlotte, retirando delicadamente minha mão da sua. Seu toque agora me queimava, uma lembrança constante do que ela havia feito. Ela não questionou. Ela apenas sorriu e continuou cumprimentando os convidados, completamente alheia à bola de demolição prestes a atingir sua ilusão cuidadosamente construída. Caminhei em direção ao telão gigante que havíamos instalado para a ocasião. Ao me posicionar em frente a ela, as luzes se apagaram. Todos os olhares se voltaram para mim. O ambiente ficou em silêncio.
Meu coração disparou, mas minha voz permaneceu firme ao falar. Estou grato por todos vocês estarem aqui esta noite. Comecei, observando a multidão. Cada pessoa nesta sala é importante para mim. E para Charlotte. Murmúrios de concordância. Sorrisos. Acenos de cabeça. Sou casado com Charlotte há 24 anos e 7 meses. Charlotte, parada de lado, tentou intervir, com a voz suave, mas urgente. Não. São 25 anos, corrigiu ela. Virei-me para ela, um sorriso lento se formando. Vou explicar, querida. Então me virei para Noah. Ele estava segurando um presente grande, cuidadosamente embrulhado, do tamanho de um retrato. Noah, eu disse, com a voz calma e controlada, por favor, entregue o presente à minha esposa. Noah caminhou para frente. O peso do momento pairando sobre a sala. Charlotte, ainda sorrindo, caminhou em direção a ele. Seus pais a flanqueavam, com expressões afetuosas e despreocupadas. Ela não fazia ideia do que estava por vir. O pai dela ajudou-a a desatar a fita, retirando o papel de embrulho. E então, silêncio. O momento se estendeu, denso e sufocante. A sala inteira prendeu a respiração quando a imagem se tornou nítida. Charlotte. Com Jared. Estão ficando cada vez mais próximos. Um suspiro coletivo cortou o ar. O grito de Charlotte seguiu afiado, bruto, penetrante. O rosto do pai dela se contorceu em confusão, depois em fúria, enquanto sua voz trovejava, exigindo respostas. Liam, que diabos é isso? É algum tipo de piada de mau gosto? Virei-me para ele, com uma expressão calma apesar da fúria que fervia dentro de mim. Não é brincadeira, disse eu, com voz firme. Aquela imagem é apenas uma imagem estática do vídeo que vou reproduzir agora. As palavras atingiram como uma bomba. O choque, a incredulidade, o desmoronamento. Então Noah foi até os controles. A tela piscou e o vídeo começou. Lá estava Charlotte com Jared. E então a voz dela, clara como o dia, rompendo o silêncio atônito da sala. Estou mantendo ele só para não precisar pagar as contas. As palavras me atingiram como um tapa. Para mim, elas já não tinham o poder de ferir, mas para todos os outros, sim. Devastação. O silêncio na sala era sepulcral. O peso do que acabará de acontecer pairava no ar como uma densa neblina. Todos os olhares estavam voltados para mim. E então um homem de terno preto deu um passo à frente. Calmo, inabalável, movendo-se com precisão como se já tivesse feito aquilo centenas de vezes, ele nem sequer olhou para Charlotte, que permaneceu paralisada em choque. Ele entregou-lhe um envelope de papel pardo, com a voz calma e firme. Senhora Connors, a senhora foi notificada. Ela não se mexeu. Sua mão instintivamente alcançou o envelope, mas ela não o abriu. Seus olhos se voltaram para mim. Confusão, raiva, desespero. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O homem não se demorou. Virou-se e passou por ela, indo em direção a Jared, que permanecia rígido, o rosto pálido, a culpa estampada no tremor de suas mãos. Outro envelope. Senhor Mulligone, o senhor foi notificado. Os olhos de Jared se arregalaram ao pegá-lo, seu olhar se voltando nervosamente para Charlotte, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o homem já estava indo embora. Em seguida, ele se aproximou do CEO. A sala pareceu encolher à medida que ele dava um passo à frente. Outro envelope. Senhor Sullivan, o senhor foi notificado. CEO, um homem que antes eu respeitava, franziu a testa, com o rosto tomado pela confusão. O que é isso? Perguntou, com a voz incerta. O homem não respondeu. Simplesmente se virou e foi embora, saindo da sala tão rapidamente quanto havia chegado. Encarei o CEO, minha voz lenta e deliberada. Disse eu, trata-se de um processo por descumprimento da cláusula de moralidade da empresa. Silêncio. Então, o peso de tudo aquilo desabou. Charlotte ficou ali parada, seu mundo desmoronando, as mãos tremendo enquanto segurava o envelope com força. Jared olhou para ela, depois para a esposa, que finalmente havia entendido tudo. O CEO ficou sem palavras, já percebendo as consequências. E eu? Eu apenas assisti a tudo acontecer, porque este era o momento que eu estava esperando. Seus funcionários estavam em horário de almoço, eu disse, minha voz rompendo o silêncio atônito. Indo para casa para que isso acontecesse. A sala permaneceu estranhamente silenciosa. As pessoas ainda estavam atordoadas, tentando processar o que acabará de acontecer diante delas. Olhei para Sullivan, seu rosto contorcido em confusão, depois em raiva. Ele queria dizer algo. Talvez para se defender, talvez para negar o que acabará de ser revelado.
Mas eu não me importava. Ele tinha desempenhado seu papel nessa traição, quer admitisse ou não. Então me voltei para Jared, o homem que não só destruiu minha confiança, como também arruinou meu casamento. Sr. Moligone, eu disse, com um tom firme. O senhor foi processado por alienação de afeto e pela destruição do meu casamento. As palavras ecoaram pela sala, cortantes e implacáveis. Jared estremeceu. Abriu a boca, mas nada saiu. Então, meu olhar se voltou para Charlotte. Engoli em seco, reprimindo as emoções que ameaçavam vir à tona. Ela foi quem mais me magoou, quem fez a escolha que destruiu tudo que tínhamos construído. E Charlotte, continuei, encarando-a nos olhos, você acaba de ser notificada do processo de divórcio. Seus olhos se arregalaram. Seus lábios tremeram. Mas eu não tinha terminado. Eu precisava dizer isso. Eu precisava fazê-la entender. Eu disse antes que estamos casados há 24 anos e 7 meses, continuei, com a voz firme, e isso é verdade. Soltei um suspiro lento antes de desferir o golpe final. Mas a verdade é que nosso casamento morreu no dia em que você saiu para ficar com esse cara. As palavras queimaram ao saírem da minha boca, mas eu não me arrependi. Eram a verdade, e eu não ia suavizá-la. E, segundo nossa investigação, sabemos que isso começou há 7 meses. Por um breve instante, eu vi um lampejo de culpa em seus olhos. Depois, raiva. Mas eu não ligava. Ela tinha feito as escolhas dela. Agora era minha vez de fazer as minhas. Não importa por que você fez isso, eu disse, com a voz endurecendo. Não preciso saber. Só saia da minha casa. E assim, de repente, algo dentro de mim se encaixou. Acabou. Os dias que se seguiram pareceram um jogo de espera interminável, mas o caos não havia terminado. Os pais de Charlotte foram implacáveis. Ligaram. Vieram até minha casa. Imploraram para que eu reconsiderasse, para que fosse razoável. Consideraram minha decisão precipitada. Liam, você não entende, insistiu a mãe dela certa noite, com os olhos cheios de desespero. Charlotte está passando por um momento difícil. Não hesitei. Vocês dois estão juntos há tanto tempo, ela continuou. Vocês podem superar isso. Então o pai dela interveio, com a voz rouca, mas suplicante. Você não pode simplesmente jogar fora 24 anos. Pense na família. Pense em tudo que vocês construíram juntos. Sustentei o olhar delas, deixando que suas palavras se dissipassem, mas nada do que disseram importava. Nada poderia desfazer o que ela havia feito. Eu havia dado a Charlotte chances mais do que suficientes para ser honesta, e ela escolheu mentir. Estava tudo acabado. Mas Charlotte ela não estava pronta para desistir. Na audiência, ela tentou uma última jogada desesperada. Lágrimas brotaram em seus olhos quando ela se virou para mim, a voz trêmula, suplicante. Liam, por favor, ela começou, o lábio tremendo. Tenho passado por muita coisa. Tenho um desequilíbrio hormonal. É por isso que quis me aproximar. Você não conseguiu me dar o que eu precisava, e é por isso que eu a encarei, mal conseguindo processar o absurdo do que estava ouvindo. Essa foi a desculpa dela. Olhei para Wyatt, meu advogado, que nem sequer tentou disfarçar seu ceticismo. Ele pigarreou, depois se inclinou para a frente, com a voz calma, porém incisiva. Senhorita Connor, disse ele, folheando suas anotações, a senhora nunca informou meu cliente sobre qualquer desequilíbrio hormonal desse tipo. Aliás, não há registros médicos ou laudos que corroborem essa alegação. Charlotte estremeceu ao ouvir suas palavras, seus olhos desviando-se para baixo, seus dedos se fechando em punhos. Então o juiz, que até então havia permanecido praticamente em silêncio, inclinou-se para a frente. Sua expressão era indecifrável, mas sua voz era firme. Senhorita Connor, disse ele, se esse suposto problema médico estava afetando seu casamento de forma tão drástica, por que a senhora não informou seu marido? Por que não tomou nenhuma providência para conversar sobre isso com ele? Charlotte hesitou por um instante. Parecia que ela estava buscando uma resposta às pressas, mas o juiz ainda não havia terminado. E agora, prosseguiu ele, com a voz carregada de convicção, sem provas médicas e sem qualquer menção prévia a esta questão, o tribunal não encontra fundamentos substanciais para a reconciliação. O peso de suas palavras preencheu a sala. Pesado, inabalável e exatamente como eu esperava. Eu havia provado meu ponto de vista. Não havia mais volta. Eu havia desistido há muito tempo de tentar entender as ações de Charlotte. Após 7 meses de discussões, o juiz finalmente chegou a uma conclusão.
O divórcio foi concedido. Pode ter parecido o fim, mas como você deve se lembrar, eu não sabia na época que logo me tornaria milionário. Deixe-me explicar como tudo aconteceu. Elton e Camille, nossos filhos, ficaram no meio de tudo isso. Eles nunca tomaram partido abertamente, mas o silêncio deles falou mais alto que as palavras. Estavam com raiva de Charlotte pelo que ela tinha feito, mas também estavam com raiva de mim pela forma como eu a expus. Eu não podia culpá-los. Eu havia destruído nossa vida na frente de todos, e embora ainda acreditasse que era justificado, entendia que minhas escolhas os haviam magoado de maneiras que eu não podia consertar. Então eles se afastaram. Parou de falar com nós dois. Financeiramente, as coisas também sofreram um baque. O acordo de divórcio reduziu meu patrimônio pela metade, tudo pelo que eu havia trabalhado foi dividido exatamente ao meio. Doeu ver anos de esforço desaparecerem da noite para o dia. Mas eu não me arrependi. Charlotte pode ter levado a parte dela, mas não levou minha dignidade, meu amor próprio. Esses ainda eram meus, intactos. Quanto a Jared, ele também não estava se safando fácil. Sua esposa havia entrado com o pedido de divórcio, e eu sabia com certeza que ela havia contratado o iate para representá-la. Isso significava que ele estava em apuros. Não havia como ele sair dessa ileso. O homem que ajudou a destruir meu casamento agora via o seu próprio desmoronar. Justiça poética. Então havia o CEO, Sullivan. Ele queria abafar esse escândalo o mais rápido possível. O escândalo era ruim para os negócios, e ele tinha seus próprios interesses a proteger. Não demorou muito para que eu recebesse uma ligação dele, marcando um encontro discreto. A oferta era simples, $1 milhão para que eu retirasse o processo. Eles queriam silêncio. Queriam que ele desaparecesse. Eu já havia me divorciado de Charlotte. Não estava em busca de mais vingança. Já havia feito as pazes com a situação e, se aceitar esse dinheiro significasse encerrar tudo e garantir meu futuro, então que assim fosse. Então aceitei o acordo. Retirei o processo. Eu ainda guardo aquele milhão. Não porque eu precise, mas como um lembrete. Um símbolo do que foi preciso para ir embora e pôr um fim a tudo.